Oi! Professor Serjão com você mais uma vez para mais uma aula de história. E agora uma aula de história do Brasil. É isso aí, Will. Olá, tudo bem, Educamakers? Estamos aqui na Educamaker Educação Criativa para que você possa passar no Enem, possa passar no vestibular. E você já sabe, você me acompanha, que você passa até de ano. Olha aqui, nós vamos falar hoje sobre o nosso amiguinho querido Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, este político tão peculiar na história do Brasil. E, cara, nós vamos falar de uma questão que caiu no Enem no ano passado, no Caderno Azul, a questão de número 74. Mostrava esta imagem belíssima de Getúlio. Olha só, olha a gracinha, uma criancinha, cuti. Criancinha bonitinha do papai. É o Getúlio Vargas, e esta imagem, senhoras e senhores, estava numa cartilha. Para você que não sabe o que é uma cartilha, pergunte para a sua avó o que é uma cartilha, porque certamente ela sabe o que é uma cartilha, que ela deve ter sido alfabetizada na cartilha Caminho Suave. Talvez o seu pai também tenha sido alfabetizado nessa cartilha Caminho Suave, onde você aprendia o A, era do que mesmo, Mariana? Você lembra? O A era de amor? Não, o A era de alguma coisa. O B era bola, o C era cachorro, o D era dado, o E era elefante, o F era faca, o G era gato, o H não tinha, o I era igreja, o J era jarro, o K também não tinha, o L era laranja, o M era macaco, o N era de navio, e aí por aí vai. Era a cartilha que ensinava você a falar. Ensinava você a escrever, tá bom? Era a cartilha. E essa era a cartilha na época no nosso querido Getúlio Vargas, no período em que ele está no poder de 1937 até 1935, que é o chamado Estado Novo. E qual é a principal característica do Estado Novo? É o fato de ser uma ditadura, é a chamada ditadura Vargas. Por que ditadura Vargas? Que ele diz o seguinte: gente do céu, nós precisamos fazer alguma coisa, porque para resolver os problemas do Brasil, só mesmo o Estado Novo, porque olha o perigo que tem, os comunistas vão tomar o poder. Lá em 1937, o Getúlio Vargas mandou essa, e a galera preocupada com o risco dos comunistas tomarem o poder do Brasil, acabaram aí ajudando até, né? Foi um golpe civil, né? Porque ele já estava no poder já do golpe de 30 e continuou em 37, então, continuou no poder a partir de 37, aí já no Estado Novo a chamada ditadura Vargas. Então as cartilhas nessa época, as cartilhas que eram enviadas para as criancinhas nas escolas, olha só que bonitinha a cartilha, vinha com a imagem de Getúlio Vargas, que era o presidente da República, acariciando a pequena menina, uma pequena aluna. E aí então nós temos esta questão no Enem. Imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de... Aí você fala, caracoles, o que é a vigência? Vigência é o período que está vigendo, que está acontecendo, o que está falando aqui no texto. Então, durante a vigência, ou seja, durante a ocorrência, durante quando aconteceu o Estado Novo, que é esse período aí do Getúlio Vargas, que você vai ter que lembrar, que é o período, tá? Põe na sua sapituca aí, que é o período da ditadura Vargas. Vamos para o próximo, então? Então, o que está rolando nesse período é o que a questão quer saber. Essa imagem do Getúlio na cartilha destaca a sabedoria inata do líder governamental? Sabedoria inata, quer dizer, o cara já nasce sabendo tudo, né, do líder governamental. Não tem nada a ver com isso aí. Atende à necessidade familiar de obediência infantil? Não está falando de obediência infantil na imagem. Promove o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias? Solidário, atitude solidária, você falar um oi ali para a criança, não é exatamente atitude solidária. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático? O que um ditador tem que ter, cara? Um ditador, ele tem que ter discurso e carisma. Presta atenção no que eu tô falando. Um ditador, ele tem que ter discurso e carisma. O Getúlio tinha os dois.
Ele tinha discurso e tinha carisma. E aí, ó, então, aquela imagem na cartilha está dizendo o quê? Que o objetivo era conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Então, Getúlio queria mostrar que ele era o homem do povo, tanto é que para isso ele foi chamado de pai dos pobres, o nosso querido Getúlio Vargas. Então tá aí a questão do carisma. Então a autoridade para ser né, como ditador, ele tem essas duas características. Ele manda bem no discurso, fala bonito, né, ele fala bonito para aqueles, né, que gostam de falar difícil. A retórica dele é interessante. Ui, a retórica. Ele fala bonito. É a mesma coisa. Ele fala bonito e ele é carismático. As pessoas gostam dele. Né? Ai, ele pegou na criancinha. Ai, que bonito, Getúlio. Ele acariciando a criança. Fofo. E aí, quando ele falava, ele agradava as massas. Mas ele fazia isso sozinho? Não, caros colegas, caros estudantes da Educamaker. Ele tinha a ajuda do DIP, não confundir com HIP, Rest in Peace. Tá? É DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, o DIP, qual que era a função do DIP? A função do DIP era pegar a imagem de Getúlio e colocar a imagem de Getúlio mais próxima do povão. Era garantir que as massas, ou a massa, olhasse para a imagem de Getúlio e visse nele não somente um líder, mas um homem que estava acima do bem e do mal. Até porque ele estava mesmo como ditador, ele estava acima do bem e do mal. Ele permaneceu no poder, rasgando a Constituição, criando uma Constituição para ele mesmo, conhecida como a Constituição Polaca, porque ela tinha uma característica muito fascista, tinha características fascistas, né? Então Getúlio Vargas permanece no poder com um apoio muito grande, com uma ajuda muito grande da propaganda, do serviço de imprensa. Então é a época da censura. O governo Getúlio Vargas censurava as informações que eram contrárias ao governo e divulgava aquelas que eram favoráveis. E criava notícias favoráveis. Então a ideia é assim, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Então é uma questão interessante, é uma questão considerada média, tá? De média para difícil, porque você precisa lembrar de alguns conceitos aqui, né? Você precisa lembrar do que é o Estado Novo, essa figura de Getúlio Vargas, o que ela representa. Lembrou disso, cara? Lembrou que o Estado Novo é o Estado do período lá do Getúlio Vargas, da ditadura Vargas? O que é uma ditadura? É o cara no poder mandando e os outros tendo que obedecer. Mas, no caso de Getúlio aqui, tem as características, que ele é um ditador que tem carisma e tem discurso. E aí tá lá, ó, líder carismático. E aí, cara, quando o sujeito tem carisma e tem discurso, ele conquista as massas, ele faz o que ele quiser. E esse é o perigo, né? Quando você deixa de viver uma democracia e vive em favor de um salvador da pátria, como foi o caso de Getúlio Vargas. Aliás, até hoje, polêmico, né? Polêmico. Sempre que a gente vai dar aula de Getúlio Vargas, e eu dou aula faz um tempinho já, é muito polêmico porque as pessoas vêm com uma visão a respeito de Getúlio Vargas muito característica que estava naquela cartilha lá. Aquela visão do político legal, carismático, que foi o pai dos pobres, que ajudou, que fez tudo. Que fez tudo. Ah, se não é o Getúlio, não tinha o salário mínimo. Ah, se não é o Getúlio, não teriam as leis trabalhistas. Quando, na verdade, quando você vai analisar a história, você percebe que tanto o salário mínimo quanto as leis trabalhistas já eram reivindicações antigas dos trabalhadores. E os trabalhadores estavam fazendo muitos protestos, muitas greves, muitas paralisações, muitas manifestações exigindo essas reformas na legislação brasileira. Então, Getúlio, o que ele fez, na verdade, foi ouvir a voz das ruas. Só que, da forma com que ele ouviu, ele fez uma parte, e a outra daí ele quis fazer a fórceps, a força, como um ditador, a partir de 37, ficou no cargo até 1945. Tá bom? Então a resposta correta... Correta. Que isso, professor? Correta. Correta. A resposta correta... De novo. A resposta correta é a letra D de doente.
Tá? Letra D de doido é a resposta correta dessa questão do Enem, que caiu aí no ano passado, 74 lá no Caderno Azul. Beleza, pessoal? Muito obrigado por nos acompanhar aqui na Educamaker Educação Criativa. Um grande abraço do professor Sergião para você. E você sabe que você estudando aqui, a sua chance de passar no Enem é muito maior e certamente você vai conquistar o seu objetivo. A sua chance de passar no vestibular também é muito maior e eu tenho certeza que você vai conseguir porque você tem força de vontade, você está aqui nos assistindo. E é claro, me acompanha que você passa até de ano. Um abraço, galera. Tchau.